Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi minha experiência no CASV e no consulado, quando eu fiz meu visto, né, pra au pair. Então, tudo começou com uma aplicação, né, que a gente tem que fazer... Vou tirar meu óculos por causa do reflexo. A gente tem que fazer uma aplicação online, onde você vai colocar suas informações, para onde você está indo, nome do responsável por você durante seu tempo de au pair e tudo mais, que seria, no caso, sua host family. Você só pode preencher esse formulário depois que você tem o DS 2019, se eu não me engano, porque daí você tem que colocar todas as informações certinho. Enfim, essa parte aí, quando vocês forem fazer, vocês vão ver como é que é. É tudo em inglês, o site é todo em inglês, você vai entrar lá, vai colocar tudo em inglês. É um pouquinho chato, porque você tem que prestar atenção, muita atenção nos detalhes, porque você não pode colocar nada errado. Tudo que você for falar lá no dia do CASV e do consulado tem que ser de acordo com o que tá lá no papel, não pode ter nada errado. Enfim, eu fiz essa parte, né, aí você tem que pagar a taxa e marca a data pra você ir pro consulado e pro CASV, no caso. E eu nunca tinha feito isso, eu morava no Mato Grosso, como eu já falei aqui nos vídeos, eu morava longe pra caramba, então eu tinha opções de ir pra Brasília, pra São Paulo e as outras opções do Brasil. Só que eu escolhi pra São Paulo, porque eu já tinha ouvido falar que em Brasília era um pouco mais complicado, o pessoal era chato, que reprovava bastante, eu tava um pouco com medo, insegura, então eu resolvi ir pra São Paulo. E outra coisa era que eu não tinha muito dinheiro, eu tava trabalhando na época, mas eu tava juntando dinheiro pra converter, pra trazer pra cá, caso eu precisasse, né, nesses primeiros dias, se eu precisasse de dinheiro, eu teria. Enfim, então eu resolvi que eu ia fazer em São Paulo. Eu perguntei pra uma amiga minha, Bruna, se eu podia ficar na casa dela, que ela mora lá em São Paulo. Ela falou que sim, então eu fui pra casa dela. E eu marquei a minha entrevista uns 12, na verdade, uns 10 dias, 12 dias antes do meu embarque para os Estados Unidos. E eu lembro que eu trabalhei até o último dia, o último dia de aula na escola, que eu era professora, e era dia 7, o último dia que eu ia trabalhar, e eu já embarquei no dia seguinte, fui pra São Paulo pra ficar na casa da minha amiga Bruna. E eu lembro que quando eu fui no CASV, que é onde é o primeiro lugar que você vai, eu cheguei na fila, minha amiga ficou no Burger King que tem do lado, me esperando. Eu entrei na fila. Você tem que seguir umas linhas, sabe? De acordo com o seu visto, você vai com uma cor de linha, então é tudo diferente. Ou seja, para au pair é uma cor, para visto de trabalho, por exemplo, é outra cor. Então você vai e segue essa linha e chega lá e são umas cabines, sabe? As pessoas na fila e tem as cabines e eles te colocam na cabine. Você não pode ir, por exemplo, pra primeira que você viu, em frente a você tem que ir pra aquela que eles vão te posicionar. E, enfim, me colocaram lá e eu cheguei, eu tava nervosa no caso também, porque eu nunca tinha ido, eu não sabia o que ia acontecer lá. E eu lembro que ai, calma que eu tô arrumando aqui, ajustando a cor. Vixe, agora ficou pior. Pronto, melhorou, né? Enfim, eu fui pra essa cabine, que você fica meio que tampado. Você aguarda atrás de uma coisa branca, assim. E em frente a essa coisa branca é como se fosse uma porta. Em frente a essa porta tem a cabine lá que você vai conversar com o pessoal. E daí, beleza, eu fui com muito medo, eu não sabia o que ia acontecer. Eles pedem as suas digitais, eles tiram uma foto sua, acho que depende do consulado. Consulado de São Paulo, consulado não, CASV de São Paulo, eles tiram sua foto. Você entrega seu passaporte e o seu papel, que eles te dão um papel, que é o... ai, não sei o nome. Enfim, eles te dão depois de volta esse papel, mas o seu passaporte fica. Por quê? Eles que vão fazer o seu visto, caso ele seja aprovado. Então, beleza, essa foi a parte do caso, foi super rapidinho, foi que nem eu falei, só entrega de documento, recolher digitais e eles te mandam embora e você vai pra sua entrevista, se
caso você consiga marcar no mesmo dia ou no dia seguinte, ou sei lá, quantos dias depois. Você que marca os seus dias. Eu marquei pro dia seguinte. Então, isso eu lembro que foi uma segunda-feira. Na terça-feira, eu já fui pro consulado. E eu lembro que minha amiga Bruna foi comigo também. Obrigada, Bruna, você me ajudou com tudo. E eu lembro que quando eu cheguei no consulado, gente, lá eu tava com medo, porque o consulado é a parte da entrevista, que eles vão te fazer as perguntas e tudo mais. E você, no caso, você pode entrar com o celular, se o celular tem que estar desligado. No consulado é mais chato, no consulado você não pode entrar com o seu celular. Então, a minha amiga Bruna, ela ficou num, tipo um restaurantezinho que tinha ali perto. Ela ficou com as minhas coisas tudo, eu só entrei com documento, uma pasta de documento. E eu lembro que tava frio e lá a gente tem que tirar a jaqueta na hora que vai passar pela segurança, sabe? Tira a jaqueta, se tiver com cinto também tem que tirar as coisas que tem no bolso. É meio que como quando você vai pro aeroporto, que você tem que tirar tudo, lá também. Mas eles não pediram pra tirar o sapato pra mim. Eu tirei a jaqueta, passei pela fila, e assim, é uma fila enorme, já na entrada você já tem que mostrar qual documento que você vai fazer, porque daí eles vão te direcionar certinho. Depois que você passa pela segurança, daí você pode pôr sua jaqueta de volta e tudo mais. E eu lembro que eu passei pela segurança, daí tinha uma filona, depois eles também têm as cabines, assim, e eles te direcionam na cabine que você vai ir. Eu não sei como é que funciona, eu não sei se é de acordo com o seu visto, o que é, mas eles vão te colocar em fila. E eu tava morrendo de medo de ser uma mulher, porque as pessoas já estavam me aterrorizando, né? Falando, ai, tomara que seja homem, porque as mulheres são muito ruins, elas reprovam mais fácil. Eu tava morrendo de medo, gente. E não é que me colocaram numa fila com uma mulher. Eu fiquei com muito medo mesmo, eu lembro. E eu tava nervosa, porque apesar de estar com pensamentos positivos, porque eu pensei, gente, eu vim até aqui, se eu vim até aqui é porque Deus permitiu, e vai dar tudo certo, mas a gente tem aquele medo, né? Porque a gente é ser humano, nós temos medo mesmo. E eu lembro que daí eu fui nessa fila, tinha umas 3 pessoas na minha frente, todo mundo meio nervoso, assim. Eu lembro que a mulher que tava bem na minha frente, ela só tava indo renovar, porque ela nem morava no Brasil, ela só tinha que fazer os documentos lá. Ela trabalhava em navios, e daí ela tinha que viajar bastante, e ela queria vir para os Estados Unidos para conhecer, né? E aí ela tava me passando positividade, falando, não, vai dar tudo certo, não tem por que dar errado. Aí eu já comecei a ficar um pouco mais calma, sabe? E aí eu lembro que chegou minha vez. Aí eu dei tchau pra mulher, porque ela tava na minha frente, ela foi embora, feliz, que ela conseguiu o visto, foi aprovado. E aí foi minha vez, e eu cheguei lá na frente, a mulher falou, bom dia, não sei o quê, em português. Falei, bom dia. Aí ela pediu os documentos. Ela falou os documentos. Aí eu entreguei os documentos, ela leu, viu que era de au pair. E ela já falou, você vai ser au pair? Aí eu falei, sim. E aí, gente, ela já começou a falar inglês. Só que foi tudo tão rápido, a minha entrevista foi tão rápida, tão simples, que eu nem acreditei na hora que acabou. Eu falei, nossa, foi muito, muito simples. Ainda bem, né? Porque não fizeram nada de muitas perguntas, sim, difíceis, né? Eu tinha levado todos os documentos falando que eu tinha feito faculdade. Eu levei tudo, gente, tudo. Comprovante de que eu tava trabalhando antes. Levei todos os documentos possíveis, já em caso de que desse algum pepino, eu já tivesse como provar, né, as coisas, né, o vínculo que a gente tem que ter com o país e tudo mais. Enfim, aí ela começou a falar inglês, aí ela perguntou assim pra mim, pra onde você vai? Em inglês. Aí eu falei, pro Colorado. Aí ela falou, tudo muito objetivo, gente, eu respondi só o que ela perguntou e tudo mais. Aí, mentira, antes dela perguntar pra onde eu ia, ela me perguntou se eu falava inglês. Aí, isso em inglês já. Aí eu falei, sim. Aí ela perguntou pra onde eu ia, eu falei, Colorado. E ela perguntou se eu tinha contato com a Host Family, eu falei que sim. Ela me perguntou quantas crianças, eu falei 2 crianças, um menino e uma menina. Ela me perguntou, se eu não me engano, a idade das crianças? Não, ela não me perguntou a idade das crianças. Ela só me perguntou sobre as crianças, né? Quantas crianças eram. Eu falei 2, uma menina e um menino. E daí ela me perguntou o que eu ia fazer quando eu voltasse pro Brasil. Aí eu falei, eu pretendo terminar minha faculdade de arquitetura e voltar a trabalhar na escola que eu trabalhava antes, porque eu era professora. Foi só isso que eu falei. E aí ela digitou. Eu acho que foram só essas as perguntas que ela me fez. E aí ela digitou e ela falou pra mim, parabéns, seu visto foi aprovado. E ela me entregou os papéis que falam os seus direitos como uma pessoa que vem pros Estados Unidos, né, como não cidadão.
E aí, gente, foi isso. Aí ela falou que eu podia ir embora. Aí eu falei pra ela, quando que fica pronto? Aí ela falou pra mim... Não, primeiro eu perguntei assim pra ela, eu posso te fazer uma pergunta? Na hora que ela falou que tinha sido aprovado, que ela me entregou os papéis, né? Ela falou assim, pode. Eu falei assim, quanto tempo que demora pra ficar pronto? Eu falei, porque a minha viagem é pro dia 22. E ela falou, não, fica tranquila que dá tempo. Porque eu não tava com emergência, eu podia esperar. Por isso que eu fui pra São Paulo antes, marquei uns dias antes. Ela falou, fica pronto nos 4 dias, daí eles vão te mandar um e-mail pra falar quando ficou pronto. Aí foi isso, eu peguei e falei, obrigada, fui embora, feliz da vida. Não chorei, por incrível que pareça, eu não chorei, mas eu acho que é porque, assim, eu tava com um pensamento positivo de que ia dar certo, sabe? Eu trabalhei muito pra aquilo, eu fui atrás, eu tinha realmente as experiências, eu tinha feito tudo com muito carinho, assim, eu me dediquei pra aprender inglês, tudo isso, sabe? Então foi bem tranquilo. O que eu queria falar pra vocês é que se vocês se prepararem, se vocês estiverem prontas mesmo pra isso, vai dar tudo certo. Sejam diretas, sejam objetivas ou objetivos se você for um menino. Não tenha medo, vai dar tudo certo. Você responde aquilo que eles perguntarem e é isso. Não fica falando muita coisa, enchendo linguiça, porque eu já ouvi gente que foi reprovado, visto, porque ficava falando demais, sabe? Falando coisa desnecessária. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. As perguntas que eles fazem são simples, como vocês viram. Tipo, pra onde você vai? Você tem contato com a sua host family? Quantas crianças são? Tipo, são perguntas simples. Se você praticar esse tipo de perguntas aí pra responder, vai ser fácil, sabe? Ainda, eu falo que deu tudo muito certo, que foi tudo muito rápido. E depois, assim, foi só aproveitar que eu já tava com o visto pronto e ficar tranquila que depois eu viria pra cá, sabe? Deu tudo certo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, porque eu sou um pouco confusa, né? Eu falo bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Eu sempre tento responder o mais rápido possível. E geralmente eu respondo todos os comentários. E é isso então. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.